No episódio de hoje, a gente vai do tatame para terapia. A gente recebe um cara que conhece bem de corpo, mente e espírito. Fernando Fio é ex-lutador profissional, professor de jiu-jitsu e personal trainer. E aí a gente vai falar hoje sobre saúde mental, saúde física e tudo que conecta esses dois mundos. A gente é o Soul Podcast, um podcast de autoconhecimento e saúde mental. E fica com a gente porque o tema de hoje interessa a todo mundo. E aí a gente está com esse cara hoje, agradecendo. Obrigado aí, cara, por ter vindo. E aí a pergunta é polêmica, né? Lutador profissional faz terapia? Boa, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui compartilhando com vocês essa experiência, né? Estarmos aprendendo um com o outro. Acima de tudo, o propósito maior é servir, né? E quem estiver nos vendo aí, que seja bem servido com um bom papo, né? Agora estou conversando com faixa preta aqui, né? Agora nós estamos em pé de igualdade. Né? Você falou em servir, cara. Faixa preta está aqui para servir, né? Acima de tudo, para servir. É isso aí. Exato. Cara, vamos lá. Lutador faz terapia? Faz e deve, né? Eu acho que ainda é um tabu, né? Uma coisa assim... Para homem, né? Principalmente para... né? Se a gente for colocar o tema de uma forma mais universal, né? Uhum. Para homem ainda é um grande tabu. Uhum. Mas vamos fazer esse link, né? A questão de homem ou lutador. Cara, eu faço terapia. Gostaria de ter começado antes. E é uma coisa que sempre assim, né? Fala, quanto tempo eu perdi? Meu Deus do céu. Ainda faço menos do que eu gostaria, tá? Mas por erro meu mesmo, de compromisso mesmo comigo mesmo. Mas assim, quando eu falo que eu faço menos do que eu gostaria, é aquela terapia com psicólogo, né? Sim. Num atendimento presencial, aquela coisa. Mas eu acredito que existem várias formas de terapia, né? Não é só aquela onde eu estou na frente de um profissional, dividindo minhas experiências e tentando entender a essência de tudo isso, né? Nem tudo é terapia, mas assim, tem várias coisas que são terapêuticas, né? Perfeito. E uma boa leitura, né? Eu sou, assim, uma pessoa muito ligada a essa parte das leituras bem esotéricas, ligadas ao budismo, estoicismo. Então, não deixa de ser, né? Claro. Terapia. Autoconhecimento, né? Sou uma pessoa totalmente ligada ao esporte, né? Sem esporte não sou nada, então é terapêutico, né? Bastante. E eu sou uma pessoa que eu sou completamente fascinada pelo comportamento humano. E eu entro em conflito diariamente, vamos dizer assim, com meus próprios comportamentos, né? Porque a hora que quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente está o tempo inteiro tentando se entender, né? Vendo nossas reações, nossas emoções. Então, eu acho que todo esse processo é a terapia, né? Você está em terapia quando você está consciente de todo esse processo. Então, por isso que eu falo que quem ainda não está fazendo, seja você lutador ou homem, está perdendo uma grande oportunidade de ter um impacto maior nessa vida aí. Eu acho que as pessoas já sabem mais ou menos o que é a terapia. Acho que conta que a gente já tem acesso a esse tanto de informação. E algumas pessoas, por saber que é conflito, você tem que lidar com as suas questões, você tem que ir lá, você fica vulnerável na frente de outra pessoa para falar sobre sua raiva, sua agressividade, sobre sua tristeza, sobre seus traumas, sobre tudo aquilo que já passou na sua vida. Então, as pessoas acabam se afastando da ideia, né? Algumas pessoas se aproximam através do conhecimento do que é. O que é a terapia, a psicoterapia, o autoconhecimento. E outras pessoas vão pro caminho inverso, né? Eu acho isso interessante. É um tabu, né? Ainda de falar de saúde mental, infelizmente, cara. Tudo é loucura. Saúde mental ainda é associada à loucura. É verdade. E é muito doido, assim, né? Porque da mesma forma como... E é muito legal o episódio de hoje. Da mesma forma como a gente tem que fazer... Tem como a gente ter saúde física sem se movimentar? Não tem como. Não. E é difícil ter saúde mental sem terapia, cara, honestamente. Ou pelo menos exercícios de autoconhecimento. Os melhores que sejam. Mas ainda acho que terapia é a melhor forma, cara. Eu, como homem também, faço terapia... E faço muito tempo. Desde 17 anos, hoje eu tenho 41. E eu vou te falar, cara, se não fosse isso, bicho, eu não sei onde que eu tava uma hora dessa, não. Me ajudou muito. Eu acho que o maior... Não tá aqui pra pessoa que dorme comigo, se ajudou, né? Graças a Deus. Ajuda. E é engraçado que a terapia dele é na quinta, então é um TBT de traumas, sabe? TBT de traumas, já tá pronto ali. Largo lá. Depois que ele chega na sexta, no sextou, já tem calminho. Uma semana entra. Um dia um cara me perguntou uma vez, você acha que todo mundo precisa... Será que eu preciso de terapia? Eu falei, cara, pergunta pra quem dorme com você. Pergunta pra sua ex, melhor ainda. Ela fala com certeza. Mas eu acho assim que o maior dos nossos erros é fazer essa separação do mental e corpo. Porque é uma coisa só, é uma unidade, né? Então, não há saúde física sem movimento, não há saúde mental sem movimento, não há saúde física sem você ter minimamente consciência das suas questões. Não existe, tá tudo interligado, né? Se a gente separa, enfim, é um caos. Eu vou fazer uma analogia, até pra gente poder
entender um pouco melhor esse processo, né? É muito mais fácil você fugir disso, né? Esse é o caminho mais fácil. E você viver uma vida medíocre, né? Porque mediocridade é isso, né? Aquela pessoa que ela não tá quente nem fria, né? É a pessoa que tá sempre na média, né? Médio. Então, quando a gente foge desse desafio de estar vulnerável, a gente está fugindo de uma evolução espiritual, velho. A gente está fugindo do porquê que você tá aqui. Que é nascer, se desenvolver, ajudar, né? E partir. E eu faço essa analogia até com o próprio jiu-jitsu, porque eu tive a minha carreira profissional, muitos anos, e depois que eu parei de lutar, eu comecei a perceber que é o seguinte, cara, qual que é a minha motivação agora? Eu treinei a minha vida inteira para ganhar de alguém. E agora? Tô treinando para quê? Né? E eu comecei a entender que eu não me conhecia. Que eu não me conhecia. Ou o que eu sabia de mim ainda era muito pouco, sabe? Então eu comecei a usar o jiu-jitsu como processo de autoconhecimento, assim, muito, muito grande. E como terapia, porque às vezes a gente fala, terapia, né? Às vezes a gente vê a galera postando, né? Vou aqui pra terapia e tal, mas no fundo, lá na essência, a pessoa não tá entendendo o que é aquilo ali. Né? E por isso que eu tô tentando usar esses exemplos, por quê? Quem tá me vendo e treina jiu-jitsu vai entender, né? Qual que é a emoção que você sente na hora que você dá uma massa em alguém? Qual que é? Qual que é a sensação, né? De quando tu é melhor do que aquela pessoa, que você tá ali, que você finaliza aquela pessoa várias vezes. Qual que é a emoção que você sente, né? Eu não sei, porque eu nunca dei uma massa em seu ninguém. Mas você sabe, só isso é uma amassar. coisa... E qual é a emoção que você sente quando tu toma uma massa? Exatamente. E aí você começa a entender, peraí, o Fernando Fio, quando tá em vantagem, eu sou esse. Exato. O Fernando Fio, quando tá em desvantagem, é esse. E isso, cara, vai tirando de você informações de quem você é. Exatamente. E é naquele ponto ali que você precisa trabalhar. E isso vai passando despercebido, velho, na vida útil do jiu-jitsu. E a pessoa não consegue entender. E é por isso que eu falo, aqui dentro do tatame, a gente vai tirar o seu melhor e o seu pior, velho. E a mesma coisa do quando eu tô na frente de um psicólogo. Ele tá tirando o meu melhor e o meu pior, velho. E eu acho que, pra gente deixar isso bem claro, né? Então, a gente toma a massa da vida direto, né, cara? E de vez em quando a gente consegue se acertar no caminho que o universo traçou pra gente. A gente dá uma massa, né, na vida. Então, isso não é só, a gente não tá falando só de jiu-jitsu, né? Isso, cara, o jiu-jitsu, ele... vira um mini universo ali, né, Sim. cara? Que você age. É muito engraçado que as pessoas elas lutam jiu-jitsu de acordo com a personalidade delas, né? Todo mundo já deve ter percebido isso. Não tem como tu ser uma pessoa dentro do tatame que não tem como ser outro. Exato. Ali realmente a tua essência ela sai. Não tem como ter máscara, Não né? tem como ter O máscara. cara começa com a máscara, já ele vai ter que tirar pra poder sobreviver, né? E aí o que vai acontecer? Aquele que não quer tirar a máscara, ele não volta para certos tipos de ambientes. E ele vai ficando só no ambiente onde ele consegue usar a máscara. Exatamente. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu vou usar uma palavrinha, eu comentar sobre essa palavra vulnerabilidade. Porque eu acho assim, o primeiro passo para qualquer evolução, para qualquer transformação, é você aceitar que você precisa estar vulnerável. Vou usar o exemplo de vocês aí no tatame, né? Quando você tá lá, você aceita que você pode morrer, né? Você vai pegar uma faixa preta, ele pode, sei lá, te apagar, fazer a passagem e vai se embora. Ou você pode estar ali disposto a enfrentar algum tipo de humilhação, sabe? Porque você é um faixa maior, mas aí vem um menorzinho e te dá sabe? Acontece de vez em sempre, não é? Então, assim, você tá lá disposto a estar vulnerável diante de outra pessoa. E é só através da vulnerabilidade que se constrói vínculos, por exemplo, relacionamentos. Para você construir um relacionamento saudável, você precisa mostrar as suas vulnerabilidades, Quem você é, né? Os seus pontos fracos e fortes. Quem você é? Atrás dessa máscara aí. Então, eu achei legal isso. Eu acho que essa pergunta que a gente fez provocativa no começo, o lutador faz... Porque, cara, de uma certa forma, eu lembro até do Bhagavad Gita, né, cara? Que é o livro mais conhecido, pelo menos, Sim, eu já li. da filosofia védica, né? Tive até uma dificuldadezinha de... Porque ele é uma... Ele é muito alegórico, assim, né? Então, assim, é um cara que chama Arjuna, que ele tá lutando uma guerra contra pessoas da família dele, inclusive, né? De clãs diferentes e tal. E ele tá sendo... ele tá conversando com Shiva, né? Com Krishna, durante o livro. Ou seja, o Krishna tá sendo representado ali pelo mestre dele, pelo mestre interno dele. O livro fala sobre Karma Yoga, né? O yoga da ação. Então, a nossa ação no mundo. Quem que a gente é no mundo, como a gente faz no mundo e como a gente deve lutar nossas batalhas, sabe, cara? É muito legal. Então, assim, ele tinha que fazer coisas que ele não tinha coragem de fazer, mas isso tinha a ver com o dever dele, né, cara? Entendeu? Então, assim, o yoga, quando a gente tá falando de yoga, não é só aquela coisa, é longe, eu repito isso todo dia, o povo já tá de saco de mim. O yoga tá longe de ser aquela coisa, aquelas posturinhas e tal, isso é uma coisa do século XX, século XIX e tal. Yoga é isso, cara, é como você age no mundo, né? É uma coisa muito mais ética do que isso. E tem muito a ver com você ser um guerreiro, né? Você ir atrás e resolver o seu dharma, ir atrás daquilo que você veio pra fazer, isso, servir, né? Servir ali o dharma, o processo do universo, que as coisas se encaixem, sabe? E eu acho que o jiu-jitsu, cara, o esporte, tudo isso traz pra gente um autoconhecimento pra saber onde que a gente tá, né? Tipo, quais são suas potências e por que você não consegue chegar na sua potência? Por que você consegue, às vezes, e passa do ponto? E terapia mais ainda, né, cara? Qual é o nosso lugar, né? Eu conheci o jiu-jitsu, cara, eu era um adolescente muito inseguro. Muito. Foi através de uma insegurança total.
Hoje eu fico olhando como eu era com 16, 17 anos, eu falo, pô, eu era tranquilo até, era um cara apresentável, eu tava bem. Mas assim, eu não me achava um cara interessante, eu não me achava um cara seguro, não me achava, né? Aquela coisa da adolescência e tudo, né? E foi através do jiu-jitsu que eu pude desenvolver essa parte, né? E aí o que aconteceu? Ao longo da jornada, eu comecei a ver o tanto que era importante eu ter uma relação consciente, saudável e importante com o estado de vulnerabilidade. Por quê? Como que eu vou aprender certas coisas novas se eu não ficar vulnerável para isso? Exatamente. Então eu vou ficar aqui no meu casulo só fazendo o que eu sou bom e o resto que está acontecendo. Então se eu faço analogia para a vida, é o tempo inteiro isso, né? Eu preciso me abrir, eu preciso mostrar, eu preciso me questionar, eu preciso pedir ajuda, né? Eu preciso ter empatia, eu preciso ser compassivo com as pessoas. Então tudo isso está me colocando numa posição onde eu estou em vulnerabilidade o tempo inteiro. Só que o que acontece? Eu acho que estar vulnerável é uma realidade de uma porcentagem muito pequena, sabe, da população mundial, né? A gente vive muito mais em máscara do que qualquer outra coisa. Né? Então, quando você está nessa posição e você vê que a grande maioria das pessoas não estão nesse ritmo, é foda porque você acaba se questionando também até que ponto vale a pena isso, né? E você começa a entrar em conflito também, porque tu sofre com esse negócio. Sim. Né? Você fica meio excluído, você vira um patinho feio aí, uma pessoa esquisita, vulnerável, ela chora, ela acha ruim, ela sente, né? E o lance é que quando a máscara, cara, ela faz, necessariamente ela quer espelhos, né? Então ela quer que outras pessoas façam aquilo que ela quer, né? Que sejam... Ninguém quer estar no inferno sozinho, né, cara? Esse é o negócio. Então essas máscaras vão arrastando a gente. As pessoas com máscara arrastam a gente também para outras máscaras, né? A gente acaba fazendo isso com os outros também, né? Não, e o sistema não colabora também pra gente ser que a gente Com certeza. Porque senão a gente fica incontrolável. Esse é o lance. Então não vão dizer pra gente, não, tira sua máscara, não. Coloca uma máscara de quietinha, de que você não perturba, sabe? De pessoa da paz, não causa muita confusão, não questiona muito, não. Fica quietinha, você só vai até aqui, tá bom? Isso. Mas eu acho engraçado isso, as pessoas repetem isso. Não, o fulano é muito equilibrado, ele é muito bonzinho. Isso não significa equilíbrio, né? Exatamente. Pode ser uma repressão. Olha só, fazendo uma coisa com isso, falando uma coisa muito pessoal mesmo, assim, né? Diante de muita leitura e tudo, eu não lembro onde que eu vi, quem foi o autor, diante de vários livros aí, eu vi uma parte falando assim, você descobre o que é verdadeiramente o processo de autoconhecimento quando você entende que a sua maior virtude, ela também é o seu maior defeito. Então, vou dar um exemplo. Quem eu sou me levou a lugares que eu nunca imaginei e experiências que eu nunca imaginei viver. Me fez eu conquistar muita coisa. Me fez eu chegar hoje com 40 anos. Caraca, que vida que eu tenho, que tanta coisa que eu conquistei, que perspectiva que eu tenho. Cara, eu sou muito grato. Mas também quem eu sou me levou a viver experiências muito ruins. É isso, né? Essa é a dualidade da vida, né, cara? Entendeu? Sim. Então hoje, o meu desafio é o quê? É aquela frase assim, seja você mesmo, mas nem sempre o mesmo. É isso aí. Porque vai chegar um momento, hoje eu tô no meu processo de autoconhecimento hoje é isso, é tipo assim, opa, Fernando, chegou aquela hora, tá? Se solta muito não. Que você ser você demais aqui nesse momento, para essa situação, pode te prejudicar. Nossa, faz total sentido. A gente conversa muito em terapia, em clínica, sobre essa dualidade, né? Porque de vez em quando eu peço para fazer uma listinha de defeitos e qualidades, já nesse sentido. Tá vendo? No final das contas, a gente descobre que o defeito pode ser uma qualidade, a qualidade pode ser um defeito. Um exemplo, a paciência. Pessoa paciente é ok, consegue aguardar as coisas, tranquilo na vida. Uma pessoa muito paciente, ela vai ser passiva da vida. Exato. Ela tá acontecendo o review. Exatamente o que eu tô falando. E tem até esse gaslighting da sociedade, né? Tipo, porque a linha é tênue, né, cara? Entre paciência e passividade, igual você usou. Sim. Né? Entre arrogância e força pra fazer as coisas, né? Então, o autoconhecimento serve exatamente pra isso, né? Quando que eu preciso de força, eu vou usar. Vai todo mundo, você tá sendo arrogante, você tá sendo isso, né? Então... Aí, o que acontece? Vou dar um exemplo. E isso aconteceu até recentemente comigo, tá? Eu sou uma pessoa muito paciente. Extremamente. E eu aguento bastante, tá? Calado. Sempre... Porque eu... Já levou isso pra sua terapia? Já, demais. Sempre porque eu quero paz, acima de tudo. Né? Acima de tudo, eu tenho consciência do que está acontecendo, prefiro ficar calado e viver uma vida em paz. Só que eu tenho trabalhado dentro de mim, saber me posicionar no momento certo, onde aquilo ali já não é mais paciência, é passividade. Total. Né? Só que na hora que você se posiciona, aí a pessoa ou a situação, seja lá o que for, fala, nossa, o fio tá mudado, hein? Era mais humilde, era mais tranquilo, né? Pô, tu não era assim, caramba, tá agressivo. Ah, tá, então só porque agora eu botei um limite, né? Onde eu não vou ser mais passivo, onde a partir desse momento aqui eu tô me sentindo desrespeitado, agora eu sou arrogante, agora eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? E se você não tá consciente disso, tu também entra nessa viagem, velho. Eu postei no Instagram uma frase um tempo desse atrás aí. Ser autêntico é lidar com o desconforto das pessoas que querem que você seja um espelho.
As pessoas vão ficar desconfortáveis com gente autêntica. Não tem jeito, cara. Assim, é engraçado, porque os nossos heróis, todos, bom, pelo menos quem lida com isso, com autoconhecimento e tal, todos eles são muito autênticos e não estavam nem aí pra ninguém, né, cara, honestamente. Cara, Jesus Cristo. A gente tem uma ideia de Jesus Cristo, aquela... Eu não sei por que isso, mas Jesus Cristo... Aquela figurinha... santificada, né? Paz. Que não dá pra tocar, Ele inacessível. quebrou mesa. Ele chegou pros moralistas lá, as maiores autoridades ali, cara, na Palestina naquele momento, que eram os religiosos, né? Ninguém chegava perto dele, ninguém falava com ele. Chegou pra eles, ó... Eu gosto de repetir essa frase, que eu vou repetir de novo. De Jesus, né? Não sou eu que tô falando isso, não. As prostitutas vão entrar no céu antes de vocês. Gente, imagina um negócio desse. O maior de todos falou isso. Entendeu? E aí a gente, não, eu não quero arrumar confusão. Não sei. Rapaz, se for o Gandhi é outro também, né? Que o cara simplesmente... Tu fala numa intimidade do... Gandhi É íntimo. Já leu tanto sobre Gandhi que tá íntimo. Tem uma foto dele lá em casa, Tem inclusive. mesmo. O cara simplesmente arrumou uma confusão com a maior potência militar da época, né? Que era a Inglaterra, e conseguiu, sem dar um tapa em ninguém, velho. Eles apanhavam lá, né? E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: posso ser uma pessoa desprezível, mas quando a verdade fala em mim, sou invencível. Então, se você tá... Veja, não é a verdade que tá do seu lado, é você que tá do lado da verdade. E quando você tá do lado da verdade, não interessa, velho. Os outros vão achar ruim, os outros vão ficar putos, vão falar Jesus Cristo. Mas é aquela coisa, né? Você quer bater ou apanhar, né? Entendeu? Pra mim, todos os meus heróis foram Jesus Cristo. Você quer ser passivo ou se e, posicionar, né? Exatamente, cara. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, até também compartilhando, eu me identifico muito quando você fala da sua história, assim. Eu também entrei pro jiu-jitsu exatamente pra lidar com inseguranças, com medo, lidar com a minha Eu masculinidade. não entro porque eu tenho inseguranças em mim, né? Eu tô nem tenho. Tá vendo? Vamos trabalhar isso aí, né? Já levou isso? Já não. Ainda não. Cara, e eu sempre fui o caladinho também, o bonzinho. Eu fui adestrado, não vou falar educado, não, fui adestrado, assim, sabe? Pra ser o bonzinho, o caladinho, que aceita tudo e tal e tal. E eu percebi num determinado momento que eu aceitava muita coisa e em volta de mim ficava na paz, não arrumava problema, mas dentro de mim, meu irmão. Caos total. E hoje, eu escutei muito, nossa, Felipe, como você está isso, como você está aquilo. Mas hoje, assim, às vezes, quando eu falo o que eu penso, me posiciono, aí em volta de mim fica um caos, porque as pessoas não aceitam. É difícil alguém que aceita o limite, né, daquele que nunca deu, ou, enfim, aceita o limite em geral, né. Em volta tá um caos, porque a pessoa não aceitou, mas dentro de mim tá uma paz, porque eu falei o que eu achava que tinha que ser falado, presta atenção se eu tô junto com a justiça ou não, se foi justo o que eu falei, como porque tu foi. tava do lado da verdade, velho. Tu tava do lado da verdade. Quando a gente fala verdade também, não é só sobre a sua verdade. É como você falou, eu fui justo. Eu passei alguém pra trás, eu maltratei alguém, eu fiz mal a alguém pra eu poder estar me posicionando assim dessa forma. Fui humano, né? Usei boas palavras, soube me posicionar no momento certo, então... A gente confunde muito paz com inferno, né? Se você for parar pra pensar, porque assim, você tá dizendo que você tá em paz aqui, porque engoliu muita coisa calada, mas o teu corpo tá falando, sua cara tá cheia de espinha, você tá com dores musculares, tá com enxaqueca, tá com insônia, aí o corpo te comunicando. Isso é paz você mesmo? Você não tá em paz, né? Exatamente. Isso é paz, porque às vezes parece, tá com a carinha boa, mas... Aí vem o corpo. Nisso que a gente falou de o corpo ser uma coisa só, interligadamente, ele tá te comunicando. Ó, meu filho, vamos sair daqui. Vamos enfrentar esse inferno aí desconhecido. Pra você chegar nessa paz que você acha que você tá hoje. Bom, acho que a gente tá criando revolucionários, né? Gente, ó, você aí, por favor, além de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, a pessoa que tem saúde mental é a pessoa que se expressa, né? E a pessoa que não aceitar o que você diz, o que você se vem da sua verdade, da justiça, da humanidade, cara, não interfere não na raiva dela contra você, deixa ela, né? O problema é... E vou acrescentar, a gente se expressa e a gente também precisa aceitar o outro se expressando, porque é muito fácil eu chegar aqui... Com certeza. Você não me ouve, mas você tá ouvindo também? Você tá disposto a ouvir, porque vai te causar um desconforto, e aí talvez. Entra no ponto exatamente que eu ia falar exatamente agora, que é comunicação, cara, sabe? Assim, eu escuto muito isso... mais um feedback assim que eu escuto de alunos, família, amigos mais próximos, né? Eu posso ser um bom profissional de educação física, que é o que eu vivo, minha profissão, posso ser um bom professor de jiu-jitsu, quer dizer, fui um bom lutador e tudo, mas dizem, né? Que eu tenho um dom para comunicação mesmo, assim, sabe? Que eu sou uma pessoa que eu sei me comunicar muito, muito, muito bem e acima da média, né? Só que, o que é a comunicação, né? Posso estar completamente enganado, mas ao meu ver, né? A comunicação, ela está em você saber passar o que você realmente está sentindo e o que você quer passar e saber ouvir. E é o que você está falando. Não adianta você também colocar as suas verdades, sendo que você não consegue exercitar e fazer o exercício de que aquela pessoa que está ali na tua frente, ela também tem a história dela, velho. Ela também tem os traumas dela. Ela também tem diferentes pais, diferentes mães, diferentes histórias. Ela buscou ajuda de diferentes formas. Ela também tá ferida, velho. Sim. E aí, tu tá escutando também? Tu tá entendendo isso que eu tive afeto, talvez aquela pessoa não teve. Eu tive bons pais, ou talvez aquela pessoa não teve. Você consegue entender que para aquela pessoa talvez tudo foi mais difícil, talvez para você foi mais fácil. E isso vai linkando na sua forma de se comunicar. Né? Às vezes é a comunicação que acontece até sem você estar falando nada.
Um bom comunicador, ele tá ouvindo a pessoa para entender como é que ela vai entender melhor, né? Então isso é ouvir também, né? Tipo assim, pô, eu vou falar, né? O cara que dá aula para um doutorado e dá a mesma aula para uma educação infantil. O cara que faz isso é um péssimo comunicador, né? Cara, fala um pouco do seu trabalho, assim, porque eu sei que você linka bastante, né? A mobilidade, a saúde física e tudo, com essa questão mental e tal. Uma coisa que eu tenho curiosidade, depois de você falar do seu trabalho e tal, é como é que você tá vendo a saúde mental dos seus alunos, assim, as pessoas que buscam, né, a malhação, a saúde física e tal. Como é que você tá vendo? Essas pessoas estão chegando mais complicadas mentalmente? Como é que o esporte ajuda? Cara, vamos lá. Primeiramente, eu gosto de falar o seguinte. Eu sou um personal trainer, né? Onde eu vendo muito mais do que um treinamento, né? Eu vendo um estilo de vida. Então, quando as pessoas me procuram para treinar comigo, elas estão sempre linkando ao estilo de vida que eu levo. Então, eu gosto de compartilhar isso nas minhas redes sociais, né? Então, eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Eu estou o tempo inteiro, o máximo que eu posso, em contato com o sol, né? Então, eu estou sempre nadando, treinando jiu-jitsu, correndo, malhando, enfim. E não tem forma melhor, eu acho, de você vender o seu produto através da sua atitude, né? Do que você faz. Não adianta eu falar que o processo é esse, sendo que você não está no processo, né? Então, hoje, as pessoas que me procuram para treinar comigo, elas primeiro vêm e falam assim, pô, cara, esse cara, ele faz a parada. Então, eu quero saber como é que é o trabalho dele, né? E dentro do meu trabalho, seja com meus alunos presenciais, ou, né, que eu também tenho minhas consultorias virtuais, né? Eu tento estar sempre, cara, passando essa visão, sabe? Porque não é só sobre estética. Não é só sobre um abdômen sarado, não é só sobre um ombro, um percentual de gordura baixo. Não é isso. Isso é uma consequência de tudo que você está organizando dentro de você, que fez você tomar a decisão de ir para lá. A estética ela é importante? Ela é, claro que ela é. Ninguém aqui vai ficar se iludindo e vivendo uma hipocrisia de que a gente quer estar bem fisicamente na frente do espelho, cada um no seu padrão estético, certo? Agora, ela não pode estar acima da saúde mental, da saúde física, né? Porque nem sempre uma boa estética ali para os padrões de beleza daquela pessoa quer dizer que a pessoa está saudável. Sim. E às vezes ela está desenvolvendo muita coisa que espiritualmente, mentalmente para ela não está fazendo bem. Então, dentro do meu programa de treinamento, por isso que a gente fala que às vezes certos treinadores também são psicólogos, né? Então, eu tenho essa relação muito forte com meus alunos. Eu realmente sou amigo dos meus alunos. Gosto de trazê-los para os meus ambientes que eu estou, né? Gosto de fazer uma relação legal, né? A gente é super próximo, trocamos ideia de muita coisa. Com certeza. Então, eu acho que o grande diferencial hoje do meu trabalho é esse também, tá? Eu gosto de falar o seguinte. Eu tô ali para resolver o problema do aluno. E trazer um percentual de gordura baixo é uma consequência de eu ter resolvido o problema dele. E às vezes o problema dele cara, eu preciso de alguém que me cobre. Beleza, eu vou resolver o seu problema. Pô, eu preciso de uma pessoa que eu vou chegar lá e a gente vai treinar forte, mas eu quero falar da minha vida. Tá bom? Eu vou estar lá, vou resolver o seu problema, você é seu parceiro ali. Então assim, aí fazendo, por exemplo, com jiu-jitsu. Cada aluno que tá ali, ele traz uma história, né? Tem aluno que eu tenho que chegar pra ele e falar assim, bora bicho, acelera aí que senão a vida passa. Tem aluno que eu tenho que falar, calma cara, tá muito agressivo, não precisa disso, tira um pouquinho da força. Então, quando a gente fala, eu preciso resolver o problema do aluno, ele só vai alcançar os objetivos que ele quer a partir do momento que eu ajudar ele a diagnosticar qual que é o problema que ele precisa resolver. Agora, se eu não tiver uma visão macro da coisa, eu não vou conseguir fazer isso. Se eu for apenas um professor, seja de musculação, seja voltado para estética, ou seja de jiu-jitsu, voltado apenas para a parte técnica da coisa, ensinar um armlock ou ensinar a fazer um agachamento, tá com um bumbum durinho para as meninas, eu sou só mais um. Cara, ainda mais... Mas a gente gosta, tá? A gente quer isso daí também. Também, claro. Por isso que eu falei. Bunda dura. Claro. Oxe, você gosta de fazer agachamento? Nunca vi você fazer agachamento em casa, não. Rapaz, velho. A bicha só pensa naquilo. Oxi. Fica até nervoso. Fica até vermelho, né? Fica até vermelho. Cheio de vergonha. Por isso que eu falei, a estética... Não dá mais pra gente fazer podcast junto, não. Não dá, Ou Eu dá, né? gostei, Ou dá. eu acho que a gente deve fazer mais. Por isso que eu falo, a estética ela não é menos importante que isso, sabe? Mas aí a gente entra agora no assunto dessa questão onde eu queria entrar, aproveitando sua pergunta, a questão desse vício que tá de uso de medicações, né, cara? Para emagrecimento. As canetinhas, né? Cara, o Mondiaro e o Ozempic, essas coisas, cara, tem alunos que tomam? Tem alunos que tomam. Sou a favor? Nem todos. Eu não posso também influenciar demais, sabe? Claro. Por quê, cara? Que eu vejo da seguinte forma, tá? Uma pessoa, eu vejo como uma cirurgia plástica, tá? Vamos pegar uma mulher que não nasceu com um narizinho muito bonitinho, tá? Cara, ela tem grana pra ela investir numa cirurgia plástica e deixar o nariz dela do jeito que ela gosta. Qual que é o problema disso? Claro. Tá tudo bem, certo? Mas dentro dela, no espiritual dela, ela sabe o porquê que ela tá fazendo daquilo, ela tá tendo consciência daquilo, e muita coisa na vida dela tá muito bem resolvida. Tudo bem. Agora vamos colocar pro uso de medicação para emagrecimento, fazer uma analogia. Aí vai começar uma pessoa que não tem nenhuma disciplina com atividade física, sedentária, Com alimentação. alimentação ruim, não come bem, cara, não dorme bem. Aí ela, na cabeça dela, vou começar a tomar um medicamento desse pra me estimular, pra eu ter motivação, porque eu vou começar a ter resultado e eu vou começar a malhar. Tá totalmente errado, cara.
Você tá tentando resolver o problema com fatores externos, onde as informações elas estão todas dentro de você. Não, e sem contar os motivos pelos quais você não tem disciplina, que você come mal. Entendeu? Existem vários motivos. Tem que resolver isso aí primeiro. E aí, depois de resolver isso, você vai ver o que seu corpo vai te dar. Olha que legal, eu resolvi tudo isso, meu corpo me deu tudo isso de resultado. Mas eu ainda não estou satisfeito, eu queria melhorar isso. Vai lá, cara, toma sua medicação. Porque o mais importante, você tá resolvido. Você dorme bem, você come bem, você tem uma certa... enfim, você tá ali fazendo sua atividade física de uma forma regular. Vai, toma sua medicação, tá tudo bem, velho. Agora, pegar uma pessoa que não tem a parte principal, a base bem resolvida, e tacar isso, eu não sou a favor. A minha preocupação também é com o aumento das distorções de imagem, né? Porque a perda de peso é muito rápida ali naqueles primeiros momentos. E se você não tá com esse interno aí bem resolvido, se você não lida minimamente bem com esse espelho, com a imagem que reflete, então vai ser mais um fator para você criar mais noias na sua cabeça, porque aquela nova imagem ali não faz sentido para você. Thalita, eu vou te ajudar com outro exemplo. Olha o que tá acontecendo no mundo hoje, velho. Olha o padrão de beleza. Qual que é o padrão de beleza hoje? Você vai me falar como mulher, qual que é o padrão de beleza hoje? Magreza, magra, seco, saboneteira, aquelas saboneteiras aqui. Nossa, sim. Pois é. Aí o que acontece? Você pega um outro perfil de mulher, tá? Que não tá naquela magreza. Mas ela também tá bonita, tá tudo bem. Só que ela não vai se achar bonita. Total. Ela vai se achar fora do padrão. E ela vai pagar o preço absurdo ali para estar no padrão. Tem uma crueldade nisso tudo aí, cara. Porque qualquer coisa que é valiosa é sempre a que é mais rara, né? Então, assim, na época de fome, lá atrás, a mulher bonita era a gordinha, né? Teve de McDonald's, a mulher bonita é a magra, né? Então... Tudo fica muito acessível, Não, a grande massa. Para de ser... Sim, se for muito fácil de conseguir, para de ser interessante, né, cara? É igual as paniquetes, em um momento... Era uma fase, era uma fase que aquilo ali era o corpo bonito. Mas eu quero ir mais além disso, porque não é só sobre o padrão estético, é sobre saúde, cara. Porque quem diz que essa mulher tá saudável, gente? Faz um exame de sangue ali, eu quero ver. Está tudo perfeito. Isso aqui também, né? Se a cabeça tá em boa. ordem. Entende? Aí até onde vai? Gente, hoje é assim que é o bonito. Mas não tá saudável. Aí às vezes eu converso com alunas minhas, que eu falo assim, cara, mas olha só, vamos construir um pouco mais de massa muscular pra você não ficar flácida. Porque a flacidez, ela vem de excesso de algumas coisas, uma condição de treinamento onde não é Coca-Cola não dá não, né? A original. complicado, né? Aquela dose de açúcar ali é complicado. Meu Deus do céu, eu não quero saber, pode continuar. E aí o que acontece? Elas vão... elas falam assim pra mim, Fio, eu quero saber de músculo não, quero ficar magra. Então, o que elas estão falando pra mim? Fio, eu não tô preocupado com a minha saúde. Eu quero estar no padrão de beleza. Cara, isso em psicologia, isso aí é muito fácil de explicar. Fácil, muito fácil. Existe uma forma de explicar isso, né? Assim, porque as pessoas não são sempre loucas pela estética dela, ou são gordas, ou são magras, ou comem mal. Não é exatamente só por um acaso, né, cara? Tem uma coisa que chama objeto transicional, né? Que é aquela naninha da criança, uma chupeta. Então, as pessoas crescem quando elas não conseguem resolver essas fases na infância, segurando alguma coisa. E pode ser gordura, cara. Entendeu? Pode ser uma alimentação ruim, porque isso dá pra ela algum tipo de ganho secundário, sabe? Cara, uma coisa que é muito comum, né? Assim, é a mulher... a gente vê isso em clínica, assim, né? A mulher que não tá no padrão de beleza, inconscientemente de propósito. Às vezes já foi abusada, né? Alguma coisa, ela não quer estar bonita, entendeu? Só que ao mesmo tempo ela sofre por não estar no padrão de beleza, sabe? E o contrário também. Às vezes uma mulher, um homem que durante a infância foi muito feio, foi muito mal visto e conseguiu ficar bonito, agora precisa ficar bonito. Não é que quer ou que vai ajudar, não. Precisa, porque, já foi excluído lá atrás e agora tô recebendo atenção, porque eu sou bonito, consigo postar. Né? Então, assim, tem que lidar com a saúde mental, cara. Tem contextos sociais mesmo. Você vai pra uma população mais pobre, ela não vai ter acesso a tantas alimentações. Às vezes, o mais barato vai ser a coxinha mesmo. Vão ser alimentos como é que a gente vai, né? Exatamente. Como é que eu vou inserir numa pessoa dessa certos tipos de comportamentos ou de objetivos, né? É mais complicado. Não tem tempo pra nada. Você acorda 4 da manhã, você chega 9 da noite, voltando, tá na rodoviária, ele precisa comer alguma coisa, né? Não tem marmita, né, cara? Você quer ver uma coisa? Quando eu tinha 12 anos, eu era meio gordinho. O que mudou, né? O que fez o switch na minha cabeça, né? Não é aquele gordinho, muito gordinho não, mas eu tinha um celulitinho na barriga, aquela coisa e tal, uma fase bem desleixada da minha vida. E olha que eu sempre fui do esporte, tá? Mas foi uma fasezinha bem... que eu meio que dei uma desleixada. Morava com minha avó, enfim, tava estudando pra fazer concurso colégio militar, enfim. Aí, cara, teve um dia que eu tava... A galera da escola me zoando muito, sacaneando muito, né? De gordinho, aquela coisa e toda. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai. Falei, pai, a galera na escola lá tá me zoando e tal. E meu pai olhou. E olha que meu pai sempre foi meu mentor, né? Nessa parte de atividade física e tudo, né? Ele que sempre inseriu isso pra mim. Era minha infância e tudo. Eu fui no clube com ele me ensinou a nadar. Me ensinou praticamente, né, todo aquele começo ali pra eu estar viciado em atividade física foi ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas tá mesmo, pô. Vai ficar aí até quando? Comendo essa quantidade de besteira, não treinando mais, tu largou a atividade física. Você tinha quantos anos? Volta, que o povo vai parar de te zoar. Na hora eu fiquei puto com ele, né? Claro.
Falei, pô, pai, queria você do meu lado e tal, mas no outro dia eu acordei e falei assim, meu irmão, nunca mais ninguém vai me sacanear. Eu virei uma máquina de fazer esporte, velho. Voltei a nadar, competi pra natação, depois fui pro jiu-jitsu, fui lutador profissional, barará, barará, barará. E a partir de um gatilho, eu conheci todo o benefício espiritual, mental e físico que o esporte te traz. Esse benefício é legal falar, né, cara? Porque, pra mim, o melhor remédio pra qualquer problema de saúde mental, o maior remédio imediato é a atividade física, cara. Então, você tá com uma crise de ansiedade, vai correr. Você tá com uma crise de depressão, vai correr. Eu sei, assim, não tô falando que você só tá em depressão porque você não consegue levantar pra ir correr, né? Não tô falando isso. Mas se você conseguir inserir isso, na hora você vai sentir. Na hora. É uma coisa imediata. Você vai sentir um fluxo de energia. Você vai, no caso da ansiedade, você vai pensar mais claramente. No caso da depressão, você vai se sentir mais energizado. Então, assim, tratamento para saúde mental tem que incluir atividade física. Tem. E o problema, cara, sabe qual é o problema disso? Eu vou fazer uma avaliação aqui até um pouco mais criteriosa sobre isso, que é o seguinte, porque pra gente é muito fácil falar, velho. Né? E agora, pra quem não tem essa vivência, né, com atividade física e tudo, o cara não consegue sair e fazer. É difícil mesmo. É difícil, cara. E a Você gente tá tem falando que teve um pai que incentivou, né? Quantos que não tem? Porque e quem não trabalha teve o dia inteiro, mora num lugar que é perigoso. Aí você manda sair pra correr. Aí você corre o risco de ser assaltado. Se você é mulher, pior ainda. E uma pessoa que não foi educada assim, não teve bons exemplos dentro de casa. Como é que eu vou chegar pra pessoa e falar assim, bora, cara, vamos dar um corridão que você vai melhorar, a pessoa olhar corridão. Não consegue nem levantar da cama, que você tá falando, cara. Só que acontece, eu acho que a gente tem que... Acho que a melhor forma da gente ajudar nesses casos é o seguinte. É a gente colocar alguns conceitos, tá? Porque essa pessoa, que ela não é boa pra isso, ela é boa em alguma coisa. Ninguém aqui é ruim em tudo. A graça da vida é essa, né? É que todo mundo aqui é especialista em alguma coisa. Nasceu pra fazer alguma coisa. Tem o dom pra alguma coisa. E tem um assunto até que eu acho até interessante a gente falar, mas depois que eu terminar esse raciocínio. O que acontece? Pra você se tornar muito bom em alguma coisa, você tem que linkar duas coisas. Predisposição e disciplina. Tem gente que chega com os dois fatores, né? Tem gente que você chega com um. Agora, só com predisposição ninguém chega. Então, se você não entender o que é realmente a disciplina, você não vai realmente sair da cama para você correr. Agora você pega, da mesma forma que uma pessoa ela é muito disciplinada para uma coisa, mas ela é zero disciplinada para atividade física. Então ela tem que organizar. É muito legal de fazer essa analogia, porque aí a pessoa vai organizar e falar assim, cara, mas peraí, eu faço isso aqui tão bem, eu não erro nisso aqui, todo dia eu tô fazendo isso. Por que eu não posso pegar essa mentalidade e jogar para cá? Porque eu faço isso com esporte, velho. Cara, eu não abro mão da minha atividade física todos os dias. Por que eu não pego isso aqui e trago pra isso aqui na minha vida, que eu preciso melhorar? É interessante esse raciocínio, bem interessante. Porque aí a pessoa ela começa a fazer uma avaliação. Pô, é verdade, velho. Eu só faço isso aqui tão bem. Deixa eu sair da cama pra fazer um negócio. Eu sou indisciplinado, eu não sou uma pessoa disciplinada. Porque antes dela se tornar um exemplo naquilo ali, ela tem que se criticar, velho. Sim. Ela tem que ter essa autocrítica, ela tem que olhar e falar assim, pô, eu não tô dando mole nisso aqui. Cara, e eu acho que o autoconhecimento também ajuda nisso. A gente é chato falar disso o dia inteiro, né? Esse negócio de autoconhecimento. Mas enfim, eu, por exemplo, eu sei que eu adoro me movimentar, cara. Mas só em coisa que eu gosto. Só em coisa que me dá prazer. Eu sei que eu sou assim. Então eu preciso arrumar uma atividade física que me desafia, né, e tal. Então, por exemplo, eu detesto academia, cara. Porque é um negócio que você chega lá e faz aquele negócio, tem aquele... aquela vibe. Te interromper. Aí é um ponto, galera, que é o seguinte. Aqui. Olha só. Aprenda uma coisa e leve uma coisa pra sua vida. Você não tem o direito, desculpa ter um pouco incisivo assim. Maria. Isso serve pro meu guerreiro aqui, ó. Você não tem o direito de não fazer musculação, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a base de uma saúde é força, é treinar força. Músculo. E só se desenvolve músculo fazendo força. Não tem como você ter músculo no seu corpo se você não fizer força. E eu não tô falando de agora, que nós todos aqui temos mais ou menos a mesma idade. Eu tô falando quando você chegar nos seus 80. Porque a construção dos seus 80 é construída agora, é feita agora. Então a musculação ela é uma obrigação na sua vida. Quando eu falo musculação, não necessariamente você precisa estar numa sala de musculação. O treinamento de força te dá autonomia, liberdade, cara, livre de dependência, uma vida sem limitações. É tudo isso. Então, faça o esporte que você quiser, faça tudo que você quiser, mas não deixe de malhar. Nossa, pode continuar. É só a gente olhar para alguns velhinhos, né? Olhar para alguns parentes nossos que são totalmente dependentes, que não conseguem levantar direito. É isso, eu quero limpar minha própria bunda, conseguir limpar minha própria bunda. Autonomia. Pegar aqui um negocinho no armário em cima, poder me levantar, tomar um banho. Depois você me conta. Levantar da cama. Porque eu não vi, eu tava com meu ouvido que tava Tu tem que ir pra academia, é isso que ele falou. Não ficou vulnerável pra isso. Não, mas assim, na minha defesa, não é que eu não gosto de exercício de força, eu não gosto de academia, do ambiente de academia, mas enfim. Mas eu vou na sua defesa de novo. Presta atenção, isso é disciplina, velho. Você não tem o direito de não gostar, irmão.
Como assim? Que isso? No treino de força não tem, cara. Tem que fazer. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Ah, eu não gosto de academia. Então, Arruma vai ter outro problema. lugar. Vai ter problema. Nossa. Não, eu treino de força eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer isso dentro da Dentro da academia. Tem que academia. fazer em algum outro lugar. É claro que se a gente puder fazer uma transferência livre. de ambientes, pô, fica perfeito, claro. Mas se não tiver como, aí tu não vai fazer? Não, mas é isso, assim, eu comecei esse assunto dizendo isso. Quando eu gosto do negócio, igual eu gosto de jiu-jitsu, por exemplo, igual eu gostava de whey, igual eu gosto de whey, quem gostava. Pô, é fácil pra mim, muito fácil. No caso desse caso especificamente, é o que você falou, eu tenho que ter disciplina. E eu não posso ficar sem. Eu tenho, inclusive, o risco de machucar também, né, cara? Tô com 41, fazendo jiu-jitsu, eu não posso me machucar. É um esporte caro, é um hobby caro. É um hobby caro. Não é só questão financeira, é um hobby caro porque são lesões que acontecem que, se você não estiver preparado... Pois é. Porque esse menino chega direto com o olho roxo. Ah, isso é de boa. Eu tô com aqui, ó. Marcado. Ai, Não ó, vai dar pra ver, caraca. dá pra ver, ó. É isso, mostra lá pra câmera. Aí, Mostrou. galera, o jiu-jitsu é isso aí, ó. Que delícia. Isso Tá aqui é vendo? Por uma isso que eu não faço. Não, beleza. Não, gente. Isso aí. Cara, mas então, Fio, com relação, cara, você tem sentido que as pessoas elas estão chegando com a saúde mental mais abalada hoje em Sim, dia? muito. Muito, velho. O nível de ansiedade é absurdo. É absurdo, irmão. E você sente melhora quando elas começam a fazer isso? Sim, porque o feedback que eu sinto é o seguinte: quem tem dinheiro pra investir, né, num personal trainer, fazer um treinamento legal e tudo, não abre mão, cara. Porque o que eu recebo dos meus alunos é assim, cara, como é bom, ainda bem que eu tô aqui, nossa, ainda bem que eu vim, caramba, não dá pra viver. É o tempo inteiro isso. Por quê? Eu acho, Felipe, que a gente, Thalita, que a gente vive uma era hoje que é a era da informação, né? A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. E a gente fica naquela obrigação, talvez por se adaptar ao mundo, de estar absorvendo essas informações o tempo inteiro, né? E isso vão gerando gatilhos na gente, vão gerando questionamentos, dúvidas, uma série de coisas que vão trazendo ansiedade pra gente, né? Então é como se você saísse de uma academia e falasse assim, caraca, eu preciso me preparar para aquele mundo ali, porque daqui a pouco eu vou ser bombardeado de informações e se eu não estiver bem, com hormônios do bem-estar ativos no meu corpo, com níveis de dopamina, de endorfina, de serotonina, eu não vou saber lidar com isso. E quando a gente tá bem com a gente, e qual é, na minha opinião, qual é o jeito certo de lidar com isso? Isso aqui serve. Isso aqui eu vou deixar aí. Isso aqui não serve. Opa, isso aqui eu quero. Por que você tem que absorver tudo, né? É saber absorver o que é importante pra você e o que não é. E aí, rede social ali, me vendendo pra você sempre uma vida perfeita, sempre um objetivo que você sabe que você não vai conseguir, sempre aquela pessoa que fala, não vou ser assim nunca, porque a minha realidade é outra, eu tenho 4 filhos, 3, 2, aquela pessoa não tem. Então você já chega com seu sonho destruído. Sim. Se você não estiver bem com você, com níveis de hormônios que trazem um bem-estar bons pra você ter uma relação boa com esse nível de informação, o que vai acontecer? Você vai adoecer, cara. Eu acho que esse assunto que você falou tem tudo a ver com exercício físico e tudo, porque você falou sobre dopamina, por exemplo. É engraçado, porque a gente está numa era que as coisas são fáceis. A gente criou, assim, tecnologia, uma estrutura, para que as coisas ficassem mais fáceis. Porque a gente não tem que sair correndo atrás de comida e etc. Essa facilidade, ela é a bênção, mas é também a nossa maldição, né? Então, a gente consegue obter prazer hoje de uma forma muito fácil. E aí é a tal da dopamina barata, né, cara? Então, redes sociais é isso. Você tá vendo aquele filme, passa de vídeo em vídeo que te dá um prazer, você acha engraçado, você não sei o quê, te dá um quentinho no coração, nanana. Só que é muito rápido e muito fácil. Então é a dopamina que vai e volta, chega e some. Então isso vicia, obviamente, né? Pornografia, tá, na mão, né? Enfim, agora, pra ter uma dopamina, que é o hormônio do hormônio de quê, exatamente? Da tranquilidade, De do prazer. coisas, né? Tipo, tem essa coisa do prazer, né? Assim, Sim, de você, da recompensa. Da expectativa, Da da recompensa, isso. Da expectativa, da recompensa e da própria recompensa, né? A dopamina de qualidade é a dopamina que a gente consegue com esforço, né? Então, é lendo um livro, arrumando a casa e fazendo exercício físico. Então, aí, por que termina uma corrida que você sente, sabe, tem aquele barato lá, cara? Porque você fez um esforço, o teu corpo tá te recompensando por isso, né? Eu senti isso hoje, porque teve um feriado 2 semanas atrás, né? E eu emendei e não fui pra academia esse tempo todinho. Por que, feriado. Por que, Thalita? Ué, feriado. E por que tem que parar no Feriado feriado? 2 semanas. Aí, ó. Aí voltei hoje. Desculpa. Voltei hoje. E, gente, foi tão bom. Antes de sair, eu tava, meu Deus, pra que eu fiz isso? Tá vendo? Não, eu não quero. Porque Eu tô agora com você a entendeu roupa o preço que você pagou. Quando eu chego lá, quando eu tô no meio do caminho, ou quando eu termino, caraca, ainda bem. Aí, depois que eu cheguei, eu fui fazer comida, né? E eu fiquei pensando, cara, a gente pede tanto iFood, é tão rápido, né? E tira e distancia esse contato com a comida que você come. É tão bom, é tão gostosinho. Sim. Comida gostosinha, né, amor? Demais. A minha comida é boa. E mesmo assim, é como se essas coisas rápidas nos afastassem desses prazeres que são muito genuínos, né? Que são muito puros, que... Enfim, é isso. Ó, linkando isso que você tá falando com a dopamina barata, as pessoas têm conhecimento disso, mas elas não têm sabedoria pra lidar com isso. E eu acho que a sabedoria pra lidar com isso tá em se conhecer, velho. Sim. Simples. Só que é um simples que é um difícil. processo. É simples, mas é difícil. Mas é difícil. Então, a partir do momento que você estar aberto para se conhecer, e para isso, para poder se conhecer, você precisa estar vulnerável, você vai entender, na prática, o que é uma dopamina de boa qualidade. É aquela coisa na hora de você saber discernir as coisas. Opa, esse aqui tá muito bom, hein? Legal isso aqui, hein? Massa. Mas eu entendi o lugar disso aqui. Ih, rapaz, aquilo ali pra eu conquistar, eu já sei como é que é o negócio. Mas eu não vou correr daquilo ali.
Porque eu sei que aquilo ali é importante para um lado do meu corpo, para uma parte do meu desenvolvimento. Assim como esse acesso rápido aqui, ó, que a vida tá me dando, um chat GPT, produção, isso e aquilo, também é uma coisa boa pra gente, tá tudo bem. Mas entende que nem tudo vai ser substituído. E não é pra ser substituído, porque não perde a graça da vida, gente. Eu tenho falado isso, cara, assim, que a gente tá chegando a um ponto que a gente não tem mais opção. Não tem mais opção que não seja autoconhecimento, saúde mental e lidar com a nossa subjetividade, cara. Porque, objetivamente, o mundo tá tudo muito fácil. A inteligência artificial vai substituir a maioria das nossas tarefas, se não quase todas, cara. E aí, o que vai restar? É a nossa humanidade, né? E aí a gente vai ter que aprender a lidar com ela, porque a gente tá quantos anos, né, evitando a nossa humanidade. Porque, cara, a gente fala de vulnerabilidade, eu acho engraçado, assim, porque eu também faço isso, mas a gente fala como se fosse uma coisa à parte da gente, né? Como se a gente tivesse que ir lá conquistar. Só que, cara, isso é simplesmente a humanidade, é ser humano, né? É ser humano, é isso. E a gente lidar com essas dificuldades, com os medos, com toda essa gama de sentimento, inveja e tal. É porque também, velho, o que acontece? Eu acho que existe uma dificuldade, uma falta de consciência do momento de ser vulnerável e o momento de não ser vulnerável, que também é saudável. Sim. Com certeza. Também é muito importante, é aquela coisa, fake it until you make it, né? Só que isso está sendo vendido pra gente o tempo inteiro. Por quê? Porque quantas pessoas você vê ao longo do seu dia, seja na internet ou fisicamente, que estão em vulnerabilidade? Agora, quantas você vê, seja na internet ou pessoalmente, que estão ali... Estão performando. Que estão ali naquela máscara ali de perfeição, que a vida tá tudo certo, que não tem problema nenhum. Todos. A gente faz o dia inteiro. O dia inteiro. Tá todo mundo cansado, cara. É o que vende pra gente na internet, né? O tempo inteiro, aquela pessoa que tá ali, sem problemas, nem nada. Então, eu acho que é uma questão do seguinte. Cara, eu preciso entender qual que é o momento onde a vulnerabilidade pra mim ela vai ser importante. Eu preciso entender qual que é o momento que aqui eu preciso me adaptar. E entender que, sem essa parte aqui de eu estar vulnerável, eu não vou melhorar essa parte aqui. Uma tá conectada com a outra, né? Exato, a gente tá falando exatamente... É importante isso que você falou, né, cara? A gente tem que aprender a hora de tudo, inclusive de usar máscara, né? Porque ninguém tá falando pra, nesse momento da humanidade, você abrir mão de todas as máscaras e jogar elas fora. Não, ainda não. Nem se sustenta isso. Pois Não é. tem como. O negócio é você saber usar. É saudável, coloca né? e tira. Ah, agora é o Felipe que vai trabalhar lá na empresa. Bota... Não, que sai de lá, tira. Só que o negócio é se confundir com aquele personagem, com aquele papel, né? Essa é a grande questão. E estamos todos confundidos, né? Na filosofia védica tem nomes pra isso, que eu acho interessante. Um deles é a avidya. A avidya é a ignorância sobre quem você é, sabe? Você se confunde ali. Né? E essa confusão que gera todo sofrimento. Assim, o yoga diz que a partir do avidya, a partir dessa confusão sobre quem a gente é, que todo sofrimento nasce. Aí vem o ego, né? Porque é aquela coisa... Quem é que você chama de eu, né? A gente nem sabe. A gente se perdeu nesses papéis aí. E um outro nome interessante é Maya. Maya é uma Matrix, sabe? Tipo assim, por conta dessa ignorância toda, a gente criou um mundo que é uma projeção nossa, assim, do que a gente queria que fosse, dos nossos papéis, e a gente não tá vendo a realidade das coisas, que é essa parte humana nossa. Aproveitando de fazer uma pergunta, Felipe. O que é meditação pra você? Cara, agora você entrou num assunto que eu mais gosto. Quero saber o seu conceito. Só cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo. Não, cara, meditação pra mim, existe uma parte nossa que ela, abaixo dessa confusão toda, que ela é estável, entendeu? Porque essa confusão ela é impermanente. Um dia você tem que fazer uma performance todo dia pra você manter essa máscara, você concorda? Então assim, se você não fizer, você perde ela, porque ela não é sua, entendeu? Então por baixo disso tudo existe uma parte nossa que é estável, que é a sua liberdade, quem você é livre, essa liberdade, você não precisa de nada, você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa de aprovação de ninguém, legitimação de ninguém, é só quem você é e você tá tudo bem com aquilo. Essa estabilidade, a meditação é você estar em pé nessa estabilidade. Perfeito. E você concorda que essa estabilidade, esse processo de estar estável, ele vai te ajudar o tempo inteiro a se achar, né? A você estar conectado com você o tempo inteiro. Sim. Não é isso? E estar o tempo todo também entendendo o que é ser autêntico, né? Exatamente. Esse é o seu lugar da autenticidade. Exato. O meu conceito de meditação, até para te ajudar, até para nos ajudar aqui onde eu quero chegar com essa reflexão às vezes a gente fica achando que a meditação é só aquela coisa de você sentar no mundo, fazer aquela coisa, não, né? Para mim, meditação é todo estado que você não está nem no passado e nem no futuro. Exatamente. Né? No presente. E chama de presença, né? É um sinônimo de meditação. Exato, é o estável que você falou, né? Porque quando você está presente, você está estável. Sim. E existem várias formas de você estar vivendo o presente. Por exemplo, quando você tá lá no jiu-jitsu lá, que o cara tá botando tua pressão lá, aquela coisa, tu tá pensando na Thalita? Se eu estiver viajando no passado, filho... Tu não tá pensando na Thalita, tu não tá pensando no podcast, que você tem que gravar. Amanhã? Não vai. Não tem jeito. Você tá em estado meditativo. Tô errado. Não, 100% correto. Se eu vou pular de uma cachoeira, aquela coisa e tal, aquele processo todo que você tá na queda lá, ó, passou o que na tua cabeça? Nada. Nada. Aquilo ali é um estado meditativo. Então as pessoas meditam. Sim. Elas meditam.
Só que elas não têm consciência de que estão meditando. Eu fiz um vídeo, deve ter uns 6 meses atrás, e o vídeo começa exatamente isso. Você já meditou e não sabe. Perfeito. Cara, o exemplo que eu gosto de dar é exatamente isso que você tá falando. Aquele momento lá que você tá com uma pessoa que você ama, vendo um pôr do sol. Cara, não existe mais nada ali. Nada. Não existe ontem, não existe amanhã, Nada. não existe outro lugar. Só existe aquilo. Orgasmo, meu amigo. Você tá no sexo, aquela coisa, você tá pensando em Exatamente. nada, meu amigo. Você pode estar com o Demais. pior problema do mundo, que aquilo ali, você tá vivendo aquela experiência. Aonde eu queria chegar com isso é que eu fiz no meu aniversário agora, eu fiz um vídeo sobre a autenticidade que eu passei 2 semanas escrevendo o texto. Uhum. Né? E eu vi tanto, e também escrevi tanto, né, na produção e tudo, que eu acho que eu quase gravei ele. E ele fala exatamente isso, que eu falo exatamente assim. Por que é tão difícil olhar para dentro? Por que é tão difícil entender que as respostas estão dentro de nós? Talvez porque esquecemos, ao longo da jornada, que o que nos faz belo é ser autêntico. E que nesse mundo sedento, onde as pessoas estão buscando o tempo inteiro validação, a gente esquece de que a nossa beleza está na nossa autenticidade. E estamos buscando validação onde não está a nossa essência. E a gente esquece de voltar para cá. E aí eu faço uma brincadeira com as palavras que fala, em terra de likes, de compartilhamentos e comentários, vale tudo, né? Você vale até mesmo não ser você. Vale até mesmo não olhar para dentro e entrar nesse jogo para você ter validação. Aí eu vou e falo, mas desse jogo eu tô fora. Ou seja, aí a gente entra naquele papo que a gente tava falando de que a gente vai pro mundo, recebe de informação, nos tira do nosso eixo, nos tira da nossa essência, do nosso nível, da nossa presença, porque nós estamos buscando a nossa validação ali, onde a nossa validação ela tá aqui dentro. E quando eu falo isso, galera, é assim, não é porque eu sou mestre nisso e pratico isso não, é porque eu também tô buscando isso. Eu também tô vigiando isso, Todos nós. sabe? Com certeza. Mas pelo menos eu tô consciente. É exatamente isso, consciência. E é legal que você usou a palavra beleza, e a gente tá falando de estética, né? De expressão estética e tal. E eu acho que fecha bem, né? Porque, ou seja, a verdadeira beleza, nas suas palavras, é ser você mesmo, né? E não tem nada mais acessível pra você do que isso. Não é que tá nem perto aqui, tá dentro. Tá dentro, velho. Não tem como nem fugir disso. Não tem como nem fugir. O negócio é que parar de olhar para o que não importa, na verdade, né, cara? E parar de colocar muito valor e muito investimento em coisas que são muito passageiras também, né? Então, o que tá dentro da gente, quem é a gente, vai seguir com a gente pela eternidade, né? Então, vamos botar valor nisso, né? Lembrando que a gente é a única companhia que tem pro resto da vida, né? Exato. A gente nasceu sozinho, tirando os gêmeos. Nasceu sozinho, vai morrer sozinho, a gente vai perder pessoas ao longo da vida, relacionamentos vão acabar. Então, se a gente não se dá bem com isso, o que nos sobra, né? Exato. Você é fã da tua história, né, cara? Eu tava vendo outro dia eu tava lendo aquela música que o Pedro Leal interpreta ela, lembra? Do Filtro Solar? Filtro solar, sim. Que ele Legal, fala, caramba. cara, ele fala tanta coisa, aquilo ali é uma legal. aula, né, cara? Aquilo é Assim, muito legal. aí tem uma hora que ele fala assim, as pessoas mais interessantes que eu conheci não sabiam o que fazer da vida aos 40 anos, né? O que ele quer dizer com isso? Cada um na sua maratona, velho. A vida não é uma corrida de 100 metros, Exato. sacou? Cada um no seu ritmo e na sua maratona. Porque no final, às vezes o cara que tá ali batalhando a vida inteira por um patrimônio, por uma riqueza, aquela coisa, às vezes ele tá olhando pra tua vida e falando, pô, eu queria ter tido a tua. E às vezes você ali, que talvez aos 40 não construiu algo que você gostaria de ter construído, tá olhando pra aquele cara. Então, assim, respeita a sua história, sacou? Tá se conhecendo cada vez mais, você tá na sua maratona, no seu ritmo. Daqui a pouco você acelera o ritmo, daqui a pouco vai ter que diminuir de novo, né? E mais uma vez, a sociedade tá o tempo inteiro aí nos impondo o tempo certo, nos impondo o valor certo. E se a gente deixar, a gente não vai olhar pra gente. Percebe o que é bom pra você e vai atrás do que é bom pra você, né? Não o que é bom que disseram pra você que é bom. Gente, esse papo aqui vai até amanhã. Se deixar, né? Se deixar, dá o seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse canal, cara, porque tem tanta besteira acontecendo aí, tem tanta gente falando besteira, tem, né? Tanto conteúdo tanto ruim conteúdo que não agrega, conteúdo que não no agrega. outro. Exato. A gente tá fazendo um esforço pra levar pra dentro, né, Dos lares. da casa de vocês, seus celulares, etc. Cara, uma coisa construtiva, né? Então, a gente traz pessoas aqui, a gente fala sobre saúde mental muito como, na verdade, um meio pra gente falar do que é mais importante, né? Que é cuidar da gente, né? De ser autêntico e tudo. A gente tá num momento aí da história que tem a ver com o que você falou. É o momento mais rico da história. É o momento que mais oferta de consumo. Mas é o pior momento de saúde mental. Alguma coisa de errado tem, cara. E a gente tá tentando contribuir pra levar essa discussão, pra tentar, né, ser construtivo nessa conversa e se aprofundar também, né? Pra gente sair dessa superficialidade. E são vídeos que a gente vai ter que ficar aqui, vocês vão ter que ficar 1 hora assistindo, mas esses vídeos de 15 segundos aí, não sei se tem que pensar, né? Se tá te ajudando mesmo ou não. Sai do raso, gente. Sai do raso. Enfim, vai ajudar em relacionamento e tudo. Mas é isso, gente. Obrigado por estarem aí com a gente. Compartilhem esse vídeo aí com quem vocês acham que pode se beneficiar deles. Fio, brigadão, cara. Obrigada, de Até a verdade. Valeu, próxima, galera. mais uma vez. Muito obrigado. Papo muito rico, né? E se eu puder usar a minha experiência com que eu decidi servir, né? Voltando ao papo de servir, né? Não existe propósito maior nessa vida do que servir.
O médico serve de uma forma, o advogado de outra, o personal trainer de outra forma, né? O yogi de outra forma, né? E a partir do momento que você acha o seu lugar nesse mundo e o seu propósito, você vai achar algo para você servir. E eu sirvo as pessoas através da atividade física, seja através do esporte, né, de treinamento para estética, seja lá qual for o seu objetivo. E eu vou usar uma comparação num momento muito difícil que eu vivi na minha vida, quando eu me divorciei e eu morava nos Estados Unidos. E foi um momento muito duro para mim, emocionalmente, mas ao mesmo tempo me fez virar homem em alguns pontos, né, aquelas viradas da vida, né, que dá aquela catapulta, né? E eu lembro que eu estava sem propósito, não queria estar mais morando fora, queria voltar pro Brasil, muito triste, muito infeliz. Tava muito ruim mesmo, assim. Achei que tava com depressão. Graças a Deus, na época, minha terapeuta falou: você relaxa, que nem estado depressivo você tá. Você não sabe o que é uma depressão. Eu falei: que bom. E eu lembro que era o seguinte: eu tava tão desanimado da vida, tão desanimado, que chegou um ponto, olha só, de eu perder a minha motivação até pra me exercitar, até pra treinar. Aí eu olhei, primeira coisa que eu fiz assim: meu irmão, eu posso disso, pior que isso não vai ficar. Pode acontecer o que for, mas eu não vou deixar de movimentar e fazer minha atividade física. Então eu não deixei, eu falei: cara, se chegar nesse ponto aqui, porque aí começou a ficar perigoso e muito. Então eu acordava 4 da manhã, dormia 8 da noite, treinava às vezes 2, 3 vezes ao dia. Era a minha válvula de escape. Então é o seguinte, a meditação é uma, a atividade física é outra, atividades terapêuticas, o psicólogo, só não desiste de você. Só isso. Desistir de você, aí já era. É isso. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado, gente.